Beleza, pessoal, então vamos começar. Vou só habilitar minha câmera aqui. Vamos começar então. Primeiramente, né, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, né, a mais um Zena Talks. Ontem a gente teve nossa primeira chamada com metodologia extrativa, com a participação dos professores Daniel Majuste e Roberto Parreiras, e hoje a gente vai dar continuidade à metodologia física, né? Bom, o intuito da usina, né, com esse evento, como já foi falado aí na chamada, é justamente aproximar, né, unir a comunidade de engenharia metalúrgica nesse período de pandemia e de isolamento. E sei que está todo mundo aí com saudade, o pessoal da FMGI, então a intenção é justamente a gente ficar um pouquinho mais junto, ter esse tempo juntos. Então, vamos lá. Vamos à apresentação dos nossos participantes de hoje. Nossa primeira convidada é a professora Augusta. Ela é doutora em engenharia metalúrgica pela Düsseldorf, na Alemanha. Ela é mestre em engenharia mecânica e aeronáutica pelo ITA, e graduado em Engenharia Mecânica pela PUC Minas. Desde 2014 é professora do nosso departamento, né, de Engenharia Metalúrgica da UFMG. Dedica-se principalmente ao desenvolvimento e à caracterização microestrutural de nanocompostos de matriz metálica. Com experiência em técnicas avançadas de caracterização de materiais, desempenha atividades de pesquisa com temas relevantes na área de energia. Seja bem-vinda, professora. Queria que você contasse um pouquinho mais sobre sua trajetória, sobre como você se tornou, né, professora da UFMG e um pouquinho das suas pesquisas, do que você desenvolve na UFMG. Bom, obrigada, Samuel. Primeiramente, eu queria parabenizar você por duas questões. Primeiro, por essa iniciativa e pelo profissionalismo. Eu fiquei muito bem impressionada com a forma como você me convidou e como conduziu toda a organização, tá? Bom, eu vou falar um pouquinho da minha formação e eu vou começar na graduação só porque eu acho que é interessante para vocês saberem o que a gente viveu, né? Vocês me conhecem como professora, mas eu também fui estudante, tive meus problemas e adversidades. Então, eu queria contar um pouquinho de como que foi. Então, eu fiz o curso de Engenharia Mecânica na PUC, e assim como qualquer estudante, eu sonhava em entrar em uma empresa, primeiro como estagiária, trainee, depois como engenheira. Só que eu tive muitas dificuldades, tá? Então, para aquelas pessoas que recebem não, e às vezes ficam tristes, né? Pensam, nossa, como que vai ser o meu futuro? Eu queria falar que eu recebi muitos nãos. E, na verdade, eu recebi, diante de tantos nãos, teve um sim. O primeiro sim veio da antiga Mannesmann, da Valurec, que foi na área de uma área que eu não gostava muito, que era o setor de atendimento a clientes. Bom, vocês têm que pensar que eu estava cursando engenharia mecânica há 20 anos atrás. Então, uma mulher, para se inserir nesse mercado, ela tinha mais dificuldades do que tem hoje. Então, o que eu consegui foi a área de atendimento a clientes. Eu não fiquei contente, com 20 dias eu pedi demissão. Foi tão difícil, né, para poder entrar em uma empresa e com 20 dias pedir demissão, mas logo veio a proposta para que eu começasse iniciação científica na universidade e com uma bolsa do CNPq. E eu aceitei, eu me identifiquei bastante com a área de pesquisa, né, e com trabalho científico, área acadêmica. Em 2002, final de 2002 eu formei, e era um cenário diferente da diversidade que a gente tem hoje, mas que existia também as suas dificuldades. Então, era um momento em que o governo, que o Lula, ele foi eleito, e o mercado estava bastante inseguro do que iria acontecer, qual o posicionamento que ele que ele iria adotar naquele momento. Então, era um momento de desconfiança do mercado, com dificuldades também de emprego. Ainda adicionada a essa dificuldade, tinha a dificuldade de ser uma mulher, tá? Então, com isso, eu não consegui entrar como engenheira em uma grande empresa, como era o meu sonho. Mas eu tinha gostado bastante da área acadêmica e então eu optei por tentar um mestrado. Eu tinha trabalhado com elementos finitos na minha iniciação científica aplicada à simulação de processo de conformação. E na época o ITA ele era bem forte nessa área. Então eu pensei, eu vou tentar ir para o ITA. E no final deu certo. Bom, isso quando foi 2004, eu terminei meu mestrado, a PUC me convidou para dar aula de elementos finitos. Então eu fiquei por lá um pouco mais de um ano.
quando eu fui passar por processo de seleção para doutorado. Dentre esse processo de seleção, eu tentei um que era na Universidade de Viena, na Áustria. Eu me inscrevi e, para minha surpresa, eu tinha sido aprovado. Tá? A gente sempre acha que não vou tentar, mas eu sei que vai ser difícil, mas deu certo. E eu tinha 15 dias para estar na Áustria. Quando foi 1 ano de doutorado, eu fui convidada para continuar o doutorado no Instituto de Pesquisa, que ele é referência, tá? É o Max Planck Institute, em Düsseldorf, na Alemanha. E por se tratar de um instituto renomado, eu decidi, então, sair da Áustria para ir para a Alemanha. Em 2009, eu retornei ao Brasil, estava com muita saudade do sol, do calor humano, e eu retornei como cientista do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, que fica em Campinas. Tá? É onde eu comecei a aprofundar mais em técnicas de caracterização avançadas. Em 2013, eu comecei, em dezembro de 2013, eu iniciei minhas atividades na UFMG. Bom, então é essa a minha história de formação. Muito bacana, acho que é principalmente importante para as mulheres hoje, né, que cursam engenharia, acho que é uma trajetória com certeza muito inspiradora. Obrigado pela fala. Agora, o nosso convidado para fechar essa mesa com chave de ouro é o Pedro. Ele é graduado em Engenharia Mecânica pela UFMG e é doutor em Engenharia de Materiais pela Southampton University, na Inglaterra. Atualmente, ele é professor adjunto na UFMG. Ele atua nas áreas de Engenharia Mecânica, Metalúrgica de Materiais, com ênfase em Metalurgia Física e Metalurgia de Transformação. Tem experiência nos seguintes temas: comportamento mecânico de metais líquidos, deformação plástica severa, estabilidade microestrutural, superplasticidade de líquidos de alumínio e simulação computacional de processos de conformação mecânica pelo método de elementos finitos. Seja muito bem-vindo, Pedro, e conta pra gente um pouquinho mais da sua trajetória, como você chegou, né, ao UFMG e um pouquinho das suas atividades na UFMG, por favor. Claro, antes de tudo, boa noite a todos. É muito bom poder participar desse encontro com vocês aqui hoje, né, nesse tempo que há mais de 2 meses a gente está afastado, então é bom quando a gente tem essa oportunidade de estar junto. Queria parabenizar vocês da usina pela iniciativa, né, das entrevistas, dessas conversas. Acho muito importante e também propicia até para nós professores um conhecimento sobre a vida dos nossos colegas, né, e de tantos outros que imagino que virão aqui no futuro. Além da parte técnica, a trajetória de cada um. Então, assim, parabéns pela iniciativa e obrigado a todos, né, que estão se fazendo presentes virtualmente no encontro de hoje. Eu vou começar essa história um pouco mais cedo. Quando a gente, na televisão, né, tinha um programa humorístico que sempre tinha um que falava assim, lá na minha infância em Barbacena. Eu vou falar da minha infância em Lafayette, que é perto de Barbacena. Então, na verdade, eu sou do interior, né? Eu sou do interior de Minas Gerais, da cidade de Conselheiro Lafayette. Meus pais, eles não são da área de engenharia, eles trabalharam a vida inteira com comércio. Só que quando eu já terminava a 8ª série, eu fui motivado por um colega, amigo meu, a entrar num curso técnico. Na época, haviam 3 cursos técnicos na cidade, um em mecânica, outro em eletrônica e, finalmente, um terceiro em eletrotécnica. E eu acabei decidindo por fazer engenharia mecânica. Esse meu colega, ele fazia um outro curso, e eu falei assim, não, eu vou fazer mecânica, porque aí cada um aprende uma coisa. E, então, assim, foi uma motivação simples, mas também porque na região, né, na época, até hoje, há várias indústrias no ramo siderúrgico, então eu pensei que aquela capacitação poderia ser importante para mim. E quando eu comecei o curso técnico, lá mesmo eu havia me apaixonado por essa área de processos de fabricação especificamente, que engloba várias engenharias, né? Parte da engenharia mecânica, mas também, obviamente, engenharia metalúrgica e tantas outras. Então, nessa época, eu estudava em colégio público pela manhã, à noite eu fazia o curso técnico, e no 3º ano prestei vestibular, acabei passando na UFMG em engenharia mecânica. Mas na engenharia mecânica, no 4º período, eu tive a alegria de conhecer um professor que foi um grande mentor ao longo da minha carreira, que foi o professor Paulo Setlin. Ele era ex-professor do Departamento de Engenharia Metalúrgica,
e havia se mudado naquele tempo para engenharia mecânica. E ele trabalhava nessa área de processo de fabricação e conformação mecânica. E ao iniciar a iniciação científica, eu não imaginava, mas foi naquela época que me despertou o interesse pela área acadêmica, o interesse em lecionar. Foi muito importante para mim o contato com pesquisa, o contato com outros pesquisadores, tanto da universidade quanto de fora do Brasil. E após terminar o curso de engenharia mecânica, eu, juntamente com a ajuda, né, dos meus orientadores na época, no caso era o professor Paulo Setlin, também o professor Roberto Figueiredo, eles me indicaram, vamos dizer assim, para uma vaga de doutorado na Universidade de Southampton. E naquela ocasião, isso há pouco mais de 6 anos, mais ou menos, eu fui para a Inglaterra, fiquei meus 4 anos por lá. O curso de doutoramento, ele foi na área de engenharia de materiais, especificamente na área de metalurgia física. A gente vai falar um pouquinho mais desses temas, né, nas perguntas que virão. E após isso, ao terminar o curso, eu prestei um concurso, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Eu fui classificado em segundo colocado, mas acabaram que tiveram 2 vagas nesse concurso e eu tive a alegria, né, de poder entrar no departamento de engenharia metalúrgica e estou com vocês lá até hoje. Muito obrigado, Pedro, por contar um pouquinho da sua trajetória. Acredito que também vai inspirar muita gente aí que tem esse sonho de prosseguir pela carreira acadêmica. Com certeza também é uma história bastante inspiradora. Bom, pessoal, antes da gente partir para as perguntas, vou explicar um pouquinho de como vai funcionar. A primeira parte da reunião, a gente vai direcionar perguntas já feitas, né, pelo nosso time. A gente deu uma pesquisada, né, nos professores, na área de atuação deles, então a gente vai fazer algumas perguntas mais direcionadas e algumas que a gente está fazendo para todas as áreas, né? Então ontem foram feitos a gente entrou em alguns tópicos que a gente vai abordar hoje novamente para a metodologia física. E a segunda parte da reunião a gente vai dedicar a responder as perguntas que vocês, né, os participantes, enviarem. Eu mandei aqui no chat o link para vocês entrarem e mandar as perguntas. O pessoal aí do nosso suporte vai estar recebendo as perguntas e me mandando aqui. E aí na segunda parte da reunião a gente parte para essas perguntas. Se não der tempo de responder a todas, a gente vai responder essas perguntas posteriormente por e-mail, as que ficarem pendentes. Beleza? Então, dando continuidade, vamos começar com as perguntas gerais. Essas perguntas eu vou fazer em aberto, aí tanto o professor Augusta quanto o professor Pedro, e parece que o Vitor também está aí, também sinta-se à vontade, Vitor, se quiser contribuir com a nossa chamada também. Então, são perguntas mais abertas. Vamos lá, nossa primeira pergunta apresentar, né? Apresente então para a gente um pouquinho do que é a metodologia física, né? Então, o contexto de como ela surgiu, o que ela engloba, e qual que é a relevância, né, dessa área de conhecimento para a formação de engenheiro metalúrgico. Deixa eu ver. Você quer começar, Augusto, ou eu começo com essa? Pode começar. Eu e o Pedro, a gente vai tentar não sobrepor, né, as respostas. Então, acho que o Pedro está mais familiarizado com a história da metalurgia, né, Pedro? Pode começar. Joia. Não sei se eu estou tão familiarizado, mas eu sou muito inspirado por isso. Então, que bom. Ao falar, né? Então vamos lá, gente. Primeiro sobre as origens, né, da metalurgia física, gostaria que vocês fizessem um exercício de pensamento, lembrando daquela série de televisão favoritas que a gente vê. Uma dessas séries que começou bem, mas terminou mais ou menos, é aquela que a gente conhece como Game of Thrones. Alguns de vocês têm certeza que viram a série. E a gente observava lá que havia um grande mistério. O mistério era, um deles, né? Como era feito o aço valeriano. E esse material, ele era um material muito resistente, um material que conseguia, no caso lá, até destruir os White Walkers. E havia essa mística sobre como era fabricado o aço valeriano e como ele era transformado, no caso lá, em um armamento. Para entender, né, como isso era fabricado, a gente tem isso na ficção como uma fantasia, né? O que acontece dentro do material, o que há ali que confere a ele propriedades diferentes, que torna ele mais resistente ou com propriedades físicas, mecânicas melhores ou piores que outro. A metalurgia física, em sua origem, ela vem justamente tentar contar essa história, tentar entender como que é a relação entre a solicitação mecânica e as propriedades, o comportamento do material. O que acontece quando o ferreiro, na Idade Média, colocava lá o material, o metal na forja, o aquecia até ele chegar a uma determinada coloração,
Depois você tirava da forja, martelava, ia dando aquela forma. Qual que é a ciência, qual que é a engenharia por trás disso? Como sistematizar esses processos, dando forma ao material e também tornando os materiais cada vez mais resistentes. Então, a origem da metalurgia física vem dessa necessidade de conhecer melhor a estrutura dos materiais para atingir determinado desempenho ao final. E um pouco mais recentemente, né, em 1914, um pesquisador publicou um artigo onde ele tentava, pela primeira vez, desvencilhar algumas áreas da metalurgia. Porque, como metalurgia, até aquele momento, a gente entendia basicamente mais a parte de metalurgia extrativa, ou metalurgia de processos, química, né, como criar um metal a partir dos materiais, né, que a gente tem na natureza. Só que, ao longo dos anos, essas duas áreas da metalurgia elas foram tendo identidades próprias. E, para diferenciar essa metalurgia geral em dois grandes grupos, um dos grupos criados foi o grupo de metalurgia física, né, com essa definição clássica que seria um ramo onde a gente busca entender as propriedades físicas, propriedades mecânicas e estrutura do material, entender o seu comportamento. Bom, eu acho que agora eu vou dar uma versão mais do que a gente entende hoje. Então, como o Pedro falou, antigamente queria uma separação, né, da metalurgia extrativa com essa metalurgia que estava se iniciando, né, cientificamente. Quer dizer, ela é muito antiga, mas em termos científicos ela estava iniciando. E se chamou metalurgia física. Como o próprio nome fala, então são os aspectos físicos dos metais. Isso antigamente, mas hoje a gente sabe, vocês sabem, que envolve bastantes fundamentos de físico-química, né? Então vai além dos aspectos físicos. Vocês devem se lembrar, né, dos processos de nucleação, que envolve bastante termodinâmica, diagramas de fases. Bom, então é necessário ter conhecimento de fundamentos físico-químicos para ser capaz de entender as propriedades e o comportamento dos metais. E só de posse desse conhecimento é que a gente hoje é capaz de ajustar um metal para a realização ou para ser aplicado de uma determinada forma. Esse ajuste pode ser por composição química, pode ser através de processos termomecânicos, tá? Então, eu falaria que tem um tetraedro. A gente precisa relacionar a estrutura do metal com as suas propriedades, o seu desempenho e o seu processamento. E no centro disso aí nós temos as técnicas de caracterização. Como eu vou poder enxergar essa estrutura, né? As técnicas de caracterização nos permitirão isso, para que eu possa relacionar variações nessa microestrutura com variações que eu observo em termos de propriedades. Obrigado, gente, pela apresentação. Agora, devidamente apresentados a metalurgia física, vamos aprofundar um pouquinho. Então, pegando um gancho aí no que foi falado agora sobre algumas das disciplinas, né, que são importantes, a físico-química, queria saber quais são as principais áreas, né, tanto de pesquisa quanto de especialização em metalurgia física que existem no nosso departamento, e, enfim, quais áreas são possíveis, né, quais percursos, né, são possíveis dentro da metalurgia física. Bom, vamos começar com a formação, Pedro. O que você acha das disciplinas que são oferecidas? O Pedro, como coordenador, ele vai dar essa visão geral, né? Tá, joia. Seria as disciplinas já ou a próxima pergunta? Eu me confundi um pouco. Pode, então, começar pelas disciplinas, aí, a partir das disciplinas, pode falar depois, então, para onde se especializa e quais as áreas de especialização. Tá, joia. Então, pode deixar que eu falo. Eu vou compartilhar, então, a tela, se vocês não se importarem, rapidinho. Vamos lá. Recursos novos. Your entire screen. Deve demorar um pouquinho pela conexão. Vou falar um pouco geral, né, das disciplinas do curso de Engenharia Metalúrgica, como ele é estruturado como um todo, e depois eu vou destacar, a gente dizer, primeiro, vocês estão conseguindo me escutar? Porque para mim tinha travado tudo. Para mim também travou, mas voltou. Voltou. Tá. Então, vamos lá. Sobre a grade do curso, né, como um todo, nos primeiros anos, né, primeiro e segundo ano, vocês sabem, a gente tem um ciclo básico,
onde nós temos os fundamentos matemáticos de física, química, que vão consolidar, que vão dar raiz às disciplinas específicas da área de metalurgia. Em seguida, no terceiro e quarto ano, a gente vê as disciplinas fundamentais de engenharia metalúrgica como um todo, seja ela das áreas de metalurgia extrativa, metalurgia física. E, finalmente, parte do quarto e no quinto ano, a gente vai nas especializações de cada uma dessas áreas, tanto com disciplinas mais avançadas, tanto quanto a parte de disciplinas optativas que vão dar um plus, um conteúdo adicional ao que foi aprendido. Seguindo um pouquinho, agora falando do curso das disciplinas propriamente ditas, a gente tem que, no primeiro período, né, a gente tem uma disciplina já que dá uma introdução sobre o que vem a ser a parte de metalurgia como um todo, incluindo metalurgia física, que é a disciplina de introdução à metalurgia. Depois do primeiro ao quarto período, a gente segue com as disciplinas do curso básico, né? Mas mesmo nessas disciplinas, não claramente, mas a gente tem os fundamentos das disciplinas da área que vão vir depois. Um exemplo, né? Por exemplo, a parte de desenho mecânico. Desenho mecânico vai ser utilizado em várias disciplinas ao longo do curso e na parte do ciclo básico, eles já são introduzidos a esses conceitos. Finalmente, no quinto período, vem a disciplina que eu considero uma das mais importantes do curso, que é a disciplina de Ciência dos Materiais. Ali são dadas toda a estrutura, todos os fundamentos sobre qual o mistério que há dentro do material, dentro do sólido que vemos com os olhos, o que o microscópio nos revela e nos permite entender daquele material. Finalmente, sexto período, finalmente a gente chega na disciplina Metalurgia Física, também da área que eu diria que é uma grande área da metalurgia física, também há a disciplina de mecânica dos materiais, onde nós entendemos melhor a parte das tensões e deformações, a parte de mecânica do contínuo. Sétimo período, dando seguimento à metalurgia física e mecânica dos materiais, vem a disciplina metalurgia mecânica. Metalurgia mecânica vem a ser o estudo da resposta dos materiais a diferentes solicitações. Então, tanto entender como tornar o material mais resistente, quanto o quanto ele resiste a determinados esforços. Então, vem essa parte de metalurgia mecânica e também vocês tem, né, o curso de tratamento térmico. Essas duas coisas vêm junto, né? Desde o primórdio, você tinha que deformar, entre aspas, bater no metal e aquecê-lo. O que acontece quando a gente aquece os nossos metais? Vem nessa disciplina. No oitavo período, vem duas disciplinas que já são mais de aplicação desses conhecimentos, que são as disciplinas de conformação mecânica e processos metalúrgicos de fabricação. Então, conhecendo esses fundamentos das propriedades do material, como a gente consegue dar forma ao produto que nós desejamos? Finalmente, no nono período, já as disciplinas, vamos dizer assim, que caracterizam fielmente a área já se passam, mas também as disciplinas de caracterização e seleção de materiais, que elas vão dar a aplicação e também um conhecimento mais profundo sobre como caracterizar aquela estrutura. Essas são as disciplinas do círculo básicas, né? São as disciplinas, esqueci o nome, obrigatórias do curso, mas nós também temos as disciplinas optativas. Como disciplina optativa, eu vou citar duas aqui, porque, na verdade, tem a ver com a área de conformação mecânica, onde eu leciono. Uma delas é a disciplina de metalurgia física da deformação a quente. Essa disciplina, ela é também, na verdade, ela é uma disciplina da pós-graduação, mas que ela pode ser também, ela também é destinada aos alunos de graduação que já fizeram a disciplina conformação mecânica. Então, nessa disciplina, há a relação de como o material se comporta quando ele está sendo deformado e aquecido ao mesmo tempo. Como é a metalurgia das transformações, como a gente consegue controlar os processos a fim de obter um produto com propriedades adequadas. E também há uma outra disciplina, já na área de simulação de processos de conformação, que é a disciplina de elementos finitos para conformação mecânica. Nessa disciplina, o foco maior já é na distribuição das deformações, quais são as tensões e forças necessárias para conseguir transformar
o metal bruto num produto. E essa disciplina vem também dar um complemento, utilizando modelagem matemática, sobre como a gente consegue fazer o projeto das máquinas utilizadas nos processos de fabricação. Bom, com relação às áreas de atuação, né, que você tinha perguntado, Samuel, existe uma que é a relação da estrutura e as propriedades dos metais, tá? E aqui entra essa questão da técnica de caracterização. Nós investigamos os materiais desde a escala macro, tá, até a escala atômica, em termos de composição química, em termos de estrutura, e relacionamos isso com propriedades diversas. Lá no nosso curso, estamos principalmente envolvidos com essa questão das propriedades mecânicas, mas você poderia também investigar outros tipos de propriedades. A questão da conformação mecânica dos metais. Então, em termos de processamento, né, isso o Pedro ele está dentro dessa área da metalurgia física. Recobrimentos, aqui está o Vitor presente, né, que é especialista também nessa questão de recobrimentos. Temos a área de desgaste relacionada a recobrimentos. Também a gente pode falar de uma forma mais geral, a engenharia de superfície, que é uma área bastante quente no momento. Tratamentos térmicos, mecânicos e químicos. Então, são principalmente essas as áreas de atuação e de pesquisa. Muito bacana, acho que deu para clarear bastante para o pessoal as trajetórias possíveis, né, dentro do nosso departamento. Então, dando continuidade, e aí agora falando um pouco dos alunos que têm interesse em cursar essas trajetórias, quais são as competências necessárias, né? A Augusta falou um pouquinho das disciplinas aí, a físico-química, quais são, né, as características, tanto em termos de curso mesmo, em termos de percurso curricular, quanto questões, às vezes, pessoais mesmo, questões de habilidades que é bom serem desenvolvidas para que o aluno consiga ter um bom desempenho aí na parte de metalurgia física. Bom, eu posso falar o seguinte, eu acho que, primeiro, é uma questão básica, que é a formação no ciclo básico. Então, tem muita físico-química envolvida. Uma coisa que auxilia bastante na compreensão do que realmente é a metalurgia física, eu acho que é o envolvimento em iniciação científica. Às vezes, nós falamos muito em aula, né, sobre as deslocações, sobre a influência sobre propriedades mecânicas, mas você só vai conseguir digerir isso quando você vivenciar isso na universidade. Então, a iniciação científica, ou estágios também, claro, né, elas são muito importantes para que o aluno possa, de fato, entender essa área. Acho que o Pedro também pode complementar um pouquinho, né, Pedro? Eu concordo contigo, Augusta. Acho que sim, a iniciação científica, ela abre os horizontes, né, em relação ao conhecimento da prática e também sobre como é feita a pesquisa científica. Os cientistas do Brasil, os grandes cientistas do Brasil, são os alunos de iniciação científica. São eles que colocam a mão na massa, são eles que, com uma bolsa bem pequenininha, a gente sabe disso, mas que estão ali, principalmente pelo aprendizado, né, Samuel? E conseguem fazer coisas grandiosas que eu acho que no mundo é raro um país onde há iniciativas como esse tipo. Geralmente as pessoas têm que pagar para fazer um mestrado, e aqui vocês recebem, ainda que pouco, mas para ter esse contato de iniciação científica. Mas a gente sabe que, né, nem sempre há bolsas disponíveis, e também as habilidades são diversas, né? Não necessariamente os alunos têm que ir só nessa área mais de pesquisa acadêmica. Acredito eu, principalmente no curso de Engenharia Metalúrgica, que nós temos outras instituições que vêm agregar no sentido de desenvolvimento de competências, principalmente as tais soft skills nos alunos, né? Porque a parte técnica, ela é muitíssimo importante, ela é o fundamento de tudo, e nós, né, como professores, dentro de sala de aula, nós tentamos prover essa parte, também vocês têm que continuar com o conhecimento. Na verdade, a gente mostra para vocês o caminho, mas o aprendizado é individual, ele vem de cada um. Então, vem da dedicação de vocês, do estudo individual e da busca, né, sobre dúvidas, coisas do tipo. Mas, além da parte técnica, além da iniciação científica,
Eu citaria instituições como Engenharia Solidária, né? Acho que, hoje em dia, a gente não pode pensar em engenharia apenas como a parte dentro do escritório, no computador, ou mesmo uma parte absolutamente técnica. A gente tem que ter consciência social, a gente tem que ter consciência da nossa atuação na comunidade e da nossa função social como engenheiros. Né? O Parreira está aqui presente, uma vez conversando com ele disse que o orientador dele falava que engenharia é melhorar a vida das pessoas. E como a gente pode melhorar a vida das pessoas se a gente não conhece o outro? Acredito que a parte de engenharia solidária, ela também vem complementar. Vocês da usina, não é porque vocês estão aqui, mas eu já falei isso em outros fóruns, né? Acredito também que a participação de empresas júnior, como a usina júnior, ela também vem agregar nessa parte de talento, criatividade, multidisciplinariedade. Vocês têm que resolver problemas diversos, às vezes nem só relacionados à metalurgia, e também na parte de empreendedorismo, uma dimensão global, multicultural, sobre o ambiente. E eu não poderia deixar de mencionar também a participação do Grêmio. A metalurgia tem essa tradição de décadas do Grêmio Estudantil, onde ele tem uma função de congregar os alunos, tanto com os alunos atuais do curso de Engenharia Metalúrgica, quanto com ex-alunos, a indústria, de promover essa ligação com o mercado também, né, através do simpósio. Isso é muito importante. Então, acredito que a participação nessas organizações também é muito importante e agrega positivamente no desenvolvimento dessas competências e habilidades. Bacana, muito obrigado pelas respostas. E agora falando um pouco sobre, né, a gente entendeu que até agora que a metalurgia física, então, é essa ciência, né, da metalurgia, da engenharia metalúrgica, que nos propicia aí criar ligas especiais, né, criar produtos aí que, como o Pedro falou, até citou a questão do Parreiras, ter comentado, o objetivo é transformar a vida das pessoas, né? Então, dentro dessa linha, o que hoje a metalurgia física tem desenvolvido, quais são as tendências hoje, né, no mercado aí, né, que a metalurgia física tem propiciado para, né, essa transformação, para gerar essa transformação? Bom, quem já fez metalurgia física, então lembra que à medida que a gente diminui o tamanho do grão, o que acontece? A resistência aumenta, não é isso? Então, a nanoestruturação, o Samuel está até rindo aqui, né, Samuel? Lembranças boas. Então, a nanoestruturação, essa é uma área que tem se investido bastante. Agora, a gente viu mais recentemente, o Pedro pode falar isso com até mais propriedade que eu, que tem um limite. Tem algumas ligas que você não consegue reduzir muito o tamanho do grão, devido à instabilidade, seja térmica ou mecânica. Então, como que a gente pode atuar para que esses contornos de grão sejam mais estáveis quando a gente tem uma grande densidade de grãos, que é no caso dos materiais nanoestruturados? Desenvolvimento também de ligas, por exemplo, uma questão interessante foi um trabalho que eu fiz com a Valurec. Eles me procuraram porque hoje, com a exploração do petróleo no pré-sal, as condições dos aços que são expostas, os aços são expostos, é muito diferente do que era antigamente. Então, hoje tem uma grande acidez, temperaturas altas, pressão alta, os aços têm que ser muito mais resistentes. Então, tem que se investir em ligas que sejam mais resistentes à corrosão. Isso devido a essa demanda, ao esgotamento das reservas naturais de petróleo. E a gente tendendo a cada vez mais para poços que são mais difíceis de se extrair. Então, essa questão da corrosão. Outra questão, o Vitor está aqui, ele pode falar também com mais propriedade que eu, que é a questão do desgaste, né? Então, vamos pensar aqui, gente, um exemplo. A gente tem a Vale, né, a mineradora, e ela tem que levar todo aquele minério para os portos, para serem exportados. E no meio desse caminho, nós temos as linhas ferroviárias, e que precisam ser resistentes ao desgaste. E isso será uma diferença aí para a Vale, né? Se ela conseguir economizar nesse setor de logística.
Então, eu posso citar esses, que são exemplos que a gente tem trabalhado, né, Pedro? Na UFMG mesmo, tem essas demandas, né, por materiais que sejam mais resistentes à corrosão, mais resistentes ao desgaste, e a questão da estabilidade dos contornos de grãos, das interfaces. Pode falar mais um pouquinho, né, Pedro, sobre isso? Não, concordo contigo, Augusta. Acho que cada vez mais, né, nós precisamos de materiais mais avançados, devido às demandas crescentes nas aplicações de engenharia. Eu gostaria de abordar um outro ponto também. Além da gente precisar de materiais mais avançados, a gente precisa de processos mais eficientes. A gente tem que conhecer melhor como é que é a história do material, como a gente consegue transformá-lo de um material bruto sem propriedades especiais, em um material com alto valor agregado. Contando um pouquinho dessa história, logo, ainda antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, a gente preocupava nessa área de conformação mecânica apenas com dar forma ao material. E para dar forma, existia uma receita única, que era aquecer o máximo que dava sem fundir, e com isso a gente conseguia deformá-lo como se fosse manteiga, era mais fácil. Então, se amassava, conseguia fazer isso com equipamentos que demandavam menor potência e chegava-se no produto final. Só que ao longo dos anos, a gente tem percebido que, e depois, né, só para completar, e depois para ajustar as propriedades, fazia-se isso mais para frente, mas fazia-se isso com tratamento térmico. Né? Então, deforma de qualquer jeito, depois você trata termicamente para conseguir ajustar a propriedade mecânica. Hoje em dia, há uma demanda maior, isso começou lá no Japão, pelo que nós chamamos de laminação controlada, no caso da laminação, e da área de conformação em geral, de processamento termomecânico. O que vem a ser? Não basta dar forma ao material. Enquanto a gente dá a forma, a gente tem que pensar na propriedade lá no fim. Porque se a gente conseguir dar forma ao material de tal maneira que a gente consegue transformá-lo com propriedades adequadas ao final do processamento, a gente não precisa gastar com tratamento térmico, transporte de material, a gente consegue economizar muita energia ao longo desse processo e obter propriedades adequadas. Então, aos alunos engenheiros metalurgistas, futuros engenheiros metalurgistas, eu atento também que o conhecimento fundamental que vocês vão ter aqui ao longo do curso, de como fazer a mágica de transformar um metal bruto no produto final, mas não apenas que aparenta bonito, mas que lá dentro ele tem a estrutura e propriedades adequadas. Essa parte está em franco desenvolvimento, já com uma ligação mais forte até com a indústria, que vem conversando com a universidade no sentido de cada vez mais conseguir fazer os processos mais eficientes e produtos com maior desempenho. Bacana. E a gente falou das tendências, e ontem a gente até comentou na metodologia extrativa que um dos maiores empecilhos, né, um dos maiores gargalos é a questão energética, por exemplo. Em termos de metalurgia física, quais são, né, os principais desafios, né, a nível Brasil e a nível mundial, quais são os atuais desafios e quais as perspectivas para a resolução desses desafios e para o futuro? A questão energética, ela está em vários setores, né? Então, na engenharia metalúrgica, é a substituição do aço por ligas leves. Então, a gente, reduzindo o peso de um carro, você economiza em energia, em combustível. Então, tem institutos de pesquisas para estudo de magnésio, alumínio, ligas de alumínio. As ligas de alumínio, elas têm as propriedades, elas se degradam bastante à medida que você aumenta a temperatura, em torno de 200 graus Celsius, você já degradou bastante, pode ter degradado bastante as propriedades de uma liga de alumínio. Então, como superar esses gargalos, né, para que se tenha um material que seja capaz de substituir o aço e economizar no peso. Então, de fato, é uma área que é muito importante. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, tá? O Pedro talvez vai ficar bravo. Pedro, você pode falar comigo, tá, Cícero? Que é o seguinte, eu ouvi do presidente da ThyssenKrupp que o aço, ele é um material do passado, do presente e será do futuro.
Concordo. que a gente é capaz, sim, de substituir algumas peças de aço por ligas de alumínio, magnésio, mas a grande parte do aço do carro continuará sendo o aço. Por quê? O processamento é mais barato. Então, tem várias questões, ele é abundante. Então, eu gostaria de deixar o recadinho. E aí, Pedro, ficou chateado comigo por falar isso? Pelo contrário, Augusto, eu concordo em gênero, número e grau. Nós precisamos de aço, continuaremos precisando sempre. Eu acho que vem até o encontro, né, o que eu havia falado sobre o processamento. Estava pensando, era no aço mesmo. A gente tem que fabricar materiais cada vez com maior desempenho, inclusive, né, a gente tem várias gerações de aço. A gente, no momento, né, a gente conseguiu atingir situações onde a gente consegue aços de altíssimo desempenho, né, que tem vários multifásicos, que tem ao mesmo tempo alta resistência, alta ductilidade. Hoje em dia, o que está na moda, né, uma tendência atual nessa indústria do aço, seria fabricar aços com desempenho intermediário, não tão bom quanto esse, mas mais barato. Porque a gente tem que pensar também no custo de produção, tanto de elementos de liga, né, que a gente vai colocar no material, para a gente ter a propriedade adequada. Então, continuar desenvolvendo os aços. Mas, assim, falando um pouco, talvez, da parte da indústria mesmo, local, as siderúrgicas que a gente tem no Brasil, hoje em dia está na moda, né, a gente falar de indústria 4.0 e outras atividades que vêm permeando o setor industrial. Uma das coisas que tem sido premente no Brasil e no mundo é a substituição de uma mão de obra que é puramente braçal, por uma mão de obra que demanda criatividade, habilidades cognitivas superiores e também um conhecimento tecnológico, né? Então, a gente está vendo, ao longo dos anos, uma transformação do trabalho. E a gente precisa pensar como um desafio para a indústria, primeiro, como formar os novos engenheiros para exercer essas funções especiais na área de machine learning, big data. Vou falar isso mais para frente, né? Mas a gente vê cada vez mais que são usadas essas ferramentas no dia a dia. E um desafio que eu acredito que é maior ainda, nós temos que pensar como Brasil, a situação que a gente vive e essas pessoas que hoje em dia têm habilidades puramente, vamos dizer assim, braçais, né? A gente sabe que não é só isso, mas como a gente consegue que essas pessoas, que são patrimônio da empresa, são importantíssimas para o nosso país, não sejam deixadas de lado nessa evolução? Como capacitar essas pessoas para as funções técnicas que estão cada vez mais surgindo na indústria? Essas funções que exigem criatividade e também trabalho em equipe. Acredito que esse é um dos grandes desafios que nós temos. A gente não pode deixar ninguém para trás. A gente tem que desenvolver todos juntos, né? Sempre continuará existindo o trabalho, a gente continua precisando de metais, a gente continua precisando de aço. Mas o tipo de trabalhador, ele vem se transformando, como se transformou desde a Idade Média, mas agora ele precisa dessas habilidades superiores, que é nossa função, né, função de vocês como futuros engenheiros das empresas e função dos educadores prover essa formação para essas pessoas. Muito bom, bacana. E o Pedro falou um termo aí, indústria 4.0, e ele é um assunto muito discutido hoje em dia, está em alta, né? Essa transformação que vem acontecendo no setor industrial. E pensando em termos de metalurgia física, como é que a metalurgia física está sendo modificada e, ao mesmo tempo, como é que ela está sendo um canal de modificação dentro da indústria 4.0? Né? Toda essa questão tecnológica, de software, de toda essa automatização dos processos. Como é que está isso na metalurgia física? Eu ou você, Augusto? Pode começar. Pergunta difícil, Samuel. Deixa para o Pedro. Assim, eu não tenho respostas completas para isso, até, né, pela minha pouca experiência, mas vou falar um pouco também sobre uma experiência recente que eu tive sobre indústria 4.0, a parte de machine learning aplicada à metalurgia física. Então, vai a historinha. Mineiro gosta de contar causa, né? Então, lá vai a gente contando causa. Semestre passado, ao lecionar a disciplina Metalurgia Física da Deformação a Quente,
havia um aluno, um excelente aluno da Gerdau. Esse aluno, ele já era um engenheiro de processos experiente, e ele, durante as aulas, havia alguns conceitos que a gente ia mostrando das propriedades, de por que a gente tinha que modificar um parâmetro de processo daquela forma para atingir uma propriedade específica, que muitas vezes a própria empresa, eles faziam isso, mas seguindo uma espécie de receita de bolo, sem tanto aprofundamento nas razões que levam a alterar o processo de uma certa maneira. Há, claro, muito conhecimento, mas, por exemplo, nesse tipo de empresa, os laminadores e mesmo as sequências de processamento, elas são definidas utilizando alguns softwares, que muitas vezes eles são softwares caixa preta. Então, quantos passos de laminação que você tem que fazer para atingir uma determinada propriedade final? Qual vai ser a temperatura? Qual vai ser a velocidade de deformação? Existem lá alguns softwares que ajudam os engenheiros a fazer esse processamento. Só que acaba que esse conhecimento está lá, e as empresas, quando dá errado, elas vão lá, alteram o software, mas elas não mostram de onde vieram as equações que foram o fundamento para chegar naquilo ali. Então, a disciplina, ela agrega nesse sentido, né? Então, uma forma da gente fazer a modelagem matemática de processos, ela é importante de uma forma que a gente consegue prever as propriedades sem a gente ter que fazer várias experimentações. Falando um pouco mais dessa experiência, muitos dos alunos, inclusive, estão aqui hoje, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita lá, ao final do semestre, os alunos de conformação mecânica e metalurgia física da deformação a quente. E na visita, primeiro que o olho da gente brilhava, né? A gente vê aquele laminador gigante, os operadores, parecia que a gente estava dentro de um megazord, de tanto botão, de tanta coisa e controle que tinham. Mas foi muito interessante uma parte onde os engenheiros explicavam para a gente que eles têm uma determinada corrida. Então, assim, chega o pedido lá de um determinado material. Os parâmetros de processamento, eles são ajustados não apenas com o conhecimento técnico, puramente, vamos dizer assim, científico, dessa modelagem que eu falei, mas também através de machine learning. Como assim? Fez-se uma corrida. Fez-se a corrida, ao final da corrida, mediu-se as propriedades mecânicas e viu-se qual foi a microestrutura atingida. Isso é dado que vai ser usado para alimentar um banco de dados central da empresa, de tal forma que, à medida que várias corridas vão sendo executadas, eles conseguem ajustar as pequenas variações de composição química que vêm dos processos anteriores metalúrgicos em pequenos ajustes nos parâmetros de processamento. Então, veja bem, com estatística, através da análise desses dados, consegue-se fechar essa cadeia. Mas é importante, muito importante também, o conhecimento teórico, porque às vezes um dado estatístico que pede a faça dessa forma, às vezes não corresponde à realidade. Então, a gente tem que ter os dois fundamentos, né? A gente tem que conhecer e cada vez mais adquirir um volume grande de dados, para a gente conseguir alterar o processo de forma a ter o produto final legal, mas também cada vez mais entender melhor os fundamentos, porque às vezes o que é necessário fazer é mudar um parâmetro de entrada, ou então fazer uma alteração no processo que não é usual e não é prevista usualmente utilizando essa cadeia. Então, falando um pouco, né, dessa indústria 4.0 nesse sentido, eu sei que estou longo, mas só para complementar, uma coisa que eu acho importante falar é o termo manufatura integrada. Na parte de simulação de processos, né, nosso departamento, há várias pessoas trabalhando com isso, mas diferentes processos. Na parte de conformação específica, antigamente a gente se preocupava apenas em dar a forma, assim como nos primórdios da parte de transformação mecânica. Então, qual que é o equipamento que eu preciso para eu conseguir transformar um material de uma forma A para uma forma B? Como eu consigo diminuir o desgaste das matrizes para fazer isso? Hoje em dia, nós temos simulações cada vez mais aperfeiçoadas, onde após transformar o material mecanicamente, ou mesmo durante, nós temos o histórico de variação de temperatura ao longo do processo e nós conseguimos ligar a isso os diagramas de transformação de fase
e ver qual seria, em cada localidade daquele material, a fase gerada durante o processo de fabricação. Então, quando a gente tem várias simulações que vão desde o material, a matéria-prima, sua transformação inicial, um tratamento térmico que é feito com o objetivo de transformar fases e alterar a dureza local, e finalmente a performance do produto, por exemplo, fabricou-se um cadeado. Então você pode, no ambiente de simulação, fazer um ensaio e ver qual que é a força necessária para arrancar o cadeado. Então, você consegue, em vários níveis, ter simulações que hoje em dia estão meio que separadas uma das outras, mas ao longo dos anos, em poucos anos, tenho certeza que a gente vai conseguir fazer com que essas simulações conversem melhor uma com as outras, de forma que você não precisa fazer vários testes na fabricação de um produto, mas você consegue fazer tudo, ou quase tudo, num ambiente virtual, economizando muito com experimentação, tempo, possibilitando sonhar mais também, né? Bacana, é incrível pensar, né, nessa usina, né, toda integrada, principalmente a metalurgia, que as coisas são muito macro ali, né, um alto forno, né, gigante. É bem bacana pensar nisso. Passando para uma próxima pergunta, agora falando um pouquinho da relação da UFMG com as empresas, né? Como é que é essa parceria com empresas, a execução de projetos para empresas dentro do Demetrio, no UFMG, no que tange a metalurgia física? Bom, isso eu posso responder porque, estando na chefia de departamento, nós somos responsáveis, então, pelo processo, né, tanto da criação do convênio, de firmar, né, uma parceria. Então, a UFMG não é de agora, tá? A engenharia metalúrgica, ela sempre teve uma relação muito forte com a indústria, né? Então, se vocês conversarem com os professores sêniores, eles vão te falar isso, né? Quanto o número de alunos que estão na pós-graduação, que vieram de indústrias, representa mais de 50% dos nossos alunos. Então, eu fiz uma análise dos últimos 10 anos, para vocês terem uma ideia. A nossa pós-graduação, no que se refere ao mestrado, 54% dos nossos alunos, eles são de empresas. 30% desses alunos estão na área de metalurgia física. A necessidade de criação do curso de mestrado profissionalizante foi devido a essa demanda. Então, em 2017, foi criado esse curso, né? Ele está sob coordenação do professor Vicente Buono. E, para vocês terem uma ideia, a Usiminas, ela representa 80%, os alunos da Usiminas são 80% dos alunos do curso de mestrado profissionalizante. Além da Usiminas, tem a Gerdau, a ArcelorMittal, Valurec, a Peram, isso aqui na área de metalurgia física. Para vocês terem uma ideia em termos de números, nos últimos 5 anos, o departamento ele teve vários projetos de pesquisa e também prestação de serviço, mas principalmente projetos de pesquisa, que culminaram no valor de 15 milhões de investimento das indústrias. Tá? Isso principalmente para formação de pessoal, então quer dizer, bolsas de pós-graduação, mestrado, doutorado e infraestrutura laboratorial. Eu acho que isso demonstra que realmente nós estamos muito conectados com as empresas. E as empresas também estão se aproximando. Esses dados que eu dei para vocês é de até 2019. Só que muita coisa aconteceu, não é, gente? Olha só, teve o governo que teve esse problema também como é que eu vou falar? As fontes financiadoras de pesquisa hoje são principalmente quem? As indústrias. Isso vem fortalecer ainda mais a nossa interação. E é também uma demanda do nosso governo, né? Que a gente se aproxime do setor industrial. Além disso, agora nós temos também essa questão que está muito clara para as indústrias, que é um investimento em formação pessoal. Tá? Se antes elas já sabiam disso, isso hoje ainda está mais claro, porque não é possível inovar se não houver conhecimento. E cada vez mais o investimento tem aumentado. Muito bacana saber desses dados, né? Nosso departamento, então, bastante ativo, né? Respondendo aí, né? Tanto com a graduação quanto após a necessidade, né, do mercado.
e acho que com certeza contribui bastante para a gente transformar o Brasil num país mais que forme mais engenheiros qualificados e promova aí uma melhor mão de obra. Sim, muito bacana. E agora, ambos os professores, né? A Augusta teve uma experiência na Alemanha e o Pedro teve uma experiência na Inglaterra. Queria que vocês façam um pouquinho sobre como é essa experiência dentro, né, da metalurgia física, de estar no exterior, de estudar fora, os países na referência na metalurgia física e umas dicas, né, para o pessoal que tem interesse em ter essa experiência no exterior. Bom, eu acho que a grande parte dos casos dos alunos que vão para fora, eu vejo que, primeiro, houve uma experiência aqui, por exemplo, Vallourec. Então, a Vallourec, a matriz está na França. Então, eu vejo vários ex-alunos nossos que hoje moram na França, né? Então, tem sempre tem uma ponte. Em geral, existe uma ponte para que haja essa formação fora. Não é 100% dos casos, alguns simplesmente conseguiram sem ter tido essa ponte, mas a grande maioria eu observo que teve essa ponte. Seja na pós-graduação também. Então, pelo fato de eu manter uma ligação muito forte ainda com a Alemanha, eu realizo experimentos fora, geralmente os meus alunos de pós-graduação, eles também têm a possibilidade de ir para fora, para fazer que seja um doutorado de sanduíche, ou realizar experimentos. Então, essa é uma forma. Eu acho que é pensar em pontes, tá? Hoje também, eu acho que é muito aberto também, né? Os processos de seleção, você consegue encontrar processos de seleção abertos para pós-graduação nos sites das universidades. Só que eu enxergo isso de forma mais difícil, porque você, quando chega em um lugar sem nenhum referencial, você é mais um competindo ali. Mas é uma possibilidade. O que você pode fazer para que seja mais competitivo nesses casos? Em termos de pós-graduação, eu acho que fazer iniciação científica, um mestrado aqui, publicações, experiência, isso tudo aumenta a sua competitividade. Você perguntou também, Samuel, como que é uma formação na Alemanha, né? Então, eu descobri, a gente só consegue enxergar a nossa cultura quando a gente está fora dela. E eu vi como nós brasileiros somos diferentes dos alemães. Então, eu acho que durante 2 anos na Alemanha, eu era xingada diariamente. É fato. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente dá gargalhada aqui. E lá, eu também, né? Eu cheguei achando que eu não tinha problema. A primeira coisa que eu ouvi da minha orientadora pega muito mal da gargalhadas. Aí eu pensei, bom, então tá. Então, foram várias queixas desse tipo que foram me mudando. Mas, como qualquer mudança, é difícil, né? Então, às vezes, eram momentos difíceis que eu vivia. Um outro interessante é que eu achava que eu tinha que estar 8 horas na universidade. Eu achava que se eu chegasse 8h05, era 8. Não, 8h05 não é 8. Tá? 8h05 é igual a 8 no Brasil. Lá fora, não. A questão da hierarquia é muito mais forte lá. Então, eu acho que eu tive muitos ganhos em ter ido para a Alemanha, principalmente profissionais. Eu tive acesso a técnicas avançadas, eu tive uma experiência que talvez eu não teria tido se eu tivesse aqui no Brasil. Mas existe também, você tem que estar querendo muito, porque não é só, como que eu posso falar? Parece que a vida é muito melhor, mas tem as suas dificuldades. Eu acho que falando um pouquinho também, né, Samuel, de dicas para o exterior e também sobre a minha vivência lá na Inglaterra. No meu caso, eu fui muito feliz na época que eu fui fazer doutorado, porque na época que eu fui para lá, o Brasil vivia uma situação diferente, né, e havia um pensamento diferente em relação à ciência também, né, mais incentivos, inclusive incentivo à pós-graduação. Tanto que quando eu terminei a graduação, eu já tinha alguns trabalhos em conjunto com o professor do exterior, e ao pedir uma bolsa, que o caminho é esse, geralmente se a gente deseja retornar ao Brasil, geralmente nós vamos com uma bolsa do governo, né, das instituições, seja ela CAPES, CNPq, dentre outras. Então, eu havia pedido uma bolsa pela CAPES, do Programa Ciências Sem Fronteiras, e fui agraciado, mesmo estando na graduação, para fazer um doutorado.
É claro que eles avaliam nesse processo qual o seu desempenho acadêmico. Então, a gente às vezes acha, né, a nota não importa. Oh, gente, importa, porque em algum momento você é avaliado por isso, né? Claro que de país a país, instituição a instituição, isso é avaliado de uma forma diferente, mas é importante ter boas notas. Então, eles avaliam isso, avaliam o inglês. Falando sobre o inglês, né, um conselho que eu dou a todos, por favor, não deixem isso em segundo plano. Eu deixei por muito tempo na minha vida. Eu, até o final do terceiro ano, eu nunca havia feito um curso de inglês. Por várias razões, entre elas, mesmo a cultura da minha cidade, né? Nenhum dos meus familiares jamais havia viajado ao exterior. Então, quando eu vim para o UFMG, logo no início do curso, eu entrei no CAPES, e lá eu tive a oportunidade de aprender e tive excelentes professores com preço baratinho. Então, assim, dá para todo mundo. Claro que cada um tem as dificuldades, eu sei que não é fácil, mas é possível de correr atrás no início do curso, durante o curso, de desenvolver essa habilidade. Há alguns anos atrás, inglês era um diferencial. Hoje em dia é fundamental. Fundamental. Né? Então, por favor, independentemente se desejam trabalhar fora ou não, desenvolvam o inglês. Mas para ir para fora, né, eles olham o inglês, olham o currículo, olham a relação com o professor do exterior. Como essa relação é construída? No meu caso, eu já tinha trabalhos em desenvolvimento da época de iniciação científica, mas já vi outros alunos, no período, um ano para a formatura, começarem a enviar e-mails para pesquisadores de outras instituições, dizendo do interesse, dizendo da formação. Então, esse é um trabalho de formiguinha, onde vocês têm que procurar os locais onde vocês gostariam de estudar, onde que a engenharia é forte, a parte da área da engenharia que vocês gostariam de atuar, quais são as áreas de pesquisa em cada universidade, quais orientadores. Então, aos pouquinhos, é possível fazer esse trabalho de conhecer quem está do outro lado e assim começar a entrar em contato, mas não um contato tipo assim, eu comecei, eu sou do Brasil, quero fazer um doutorado, e aí? Aí você não vai ter o e-mail respondido. É necessário que você conheça o pesquisador, leia os artigos que ele publica e crie esses laços. Né? Então, assim, eu falei de um ponto de vista puramente acadêmico, de como é esse processo, mas eu concordo com o Augusto em relação a que o trampolim para trabalhar fora, aqueles que têm esse desejo, seria através das próprias indústrias. Né? Dentro das indústrias, há programas que capacitam. Tem um amigo em especial, morou comigo na época da graduação, né? Eu, apesar de me graduar em engenharia mecânica, eu morei com 3 metalurgistas por um tempo. Um deles, durante a graduação, ele trabalhou numa empresa de refratários e terminou a graduação, não foi contratado, mas pouco tempo depois, uma pessoa dessa empresa falou, olha, tem um processo aberto no Canadá. Ele se candidatou, fez as entrevistas online e tudo, depois de um tempo ele teve coragem e falou assim, não, vou lá fazer uma entrevista presencial, eu não sabia se ia ter a vaga, e o mais interessante foi que ao chegar lá, ele, na verdade, ele não foi contratado, ele não ia ficar no Canadá, havia uma outra vaga aberta para uma usina próxima a Chicago, para o local da empresa, perdão, próximo a Chicago, e lá ele ficou, hoje ele casou e acabou ficando por lá, né? Então, assim, existem essas maneiras de conseguir no exterior, mas fundamental é o interesse, vamos dizer assim, a proatividade nesse processo. Não cai do céu. Todos podem, com muito esforço e também com o nosso auxílio, a gente está aqui para isso, para indicar esses caminhos para vocês, mas é preciso esforço individual para chegar lá. É verdade. Bacana. Agora a gente vai partir para as perguntas específicas, então aí eu vou direcionando. Então vamos começar com a professora Augusta. Professora, como foi, né, seu percurso em engenharia mecânica e depois a migração para pós-graduação em engenharia metalúrgica? Como foi esse processo? Conta um pouquinho para a gente, por favor. Olha, gente, eu acho que essa pergunta ela é ótima para mostrar que nem todo mundo sabe onde quer chegar e chega em algum lugar. Esse foi meu caso, gente. Então, eu entrei na engenharia mecânica porque eu gostava de matemática, física, química e de desafio. Então,
Dentre as engenharias, a que eu sentia o maior desafio pelo fato de ser uma mulher era a engenharia mecânica. Então, foi uma escolha para vocês verem que eu não sabia muito bem o que eu queria, tá? Eu acho que se eu fosse para qualquer outra engenharia me dedicando, eu também gostaria. Só que foi acontecendo de começar a trabalhar na área de materiais, não por uma escolha minha. As oportunidades que surgiram foram direcionadas para simulação de processo de conformação e depois para materiais. Quando eu falo materiais, eu estou falando também de metais, tá? Materiais também é metálico, né? Às vezes a gente na UFMG diferencia muito materiais dos que não são metálicos e dos metálicos. Aí o que aconteceu? Então eu sabia que eu queria um desafio, eu fui para engenharia mecânica, lá comecei a trabalhar por acaso na área de simulação computacional por elementos finitos, fiz um mestrado, procurei fazer um mestrado em uma área que eu sabia como que era, e na hora do doutorado, eu sabia que eu gostava bastante dessa área de materiais, só tinha tido ciência dos materiais. Eu vi a possibilidade de fazer um doutorado na caracterização avançada de materiais, utilizando técnicas síncrotron. Eu sabia que eu procurei os artigos da professora, né, que estava oferecendo essa vaga, eu achei muito interessante, mas eu não entendia nada daquilo. Eu falei, eu vou tentar. O que eu tinha naquele momento, gente? O que eu tinha boas notas, mas eu tinha também publicações, e nem eram publicações A1, nada disso, publicações mesmo de conferências. Mas isso já mostrava que eu sabia como era escrever um artigo, que eu estava engajada nessa área científica. Então aconteceu, eu não escolhi o meu pós-doutorado, foi uma possibilidade, foi aberta e eu tentei. E deu certo. Então eu acho que assim, muita gente, eu admiro aqueles que conseguem planejar a sua vida. A minha vida não foi planejada. A minha vida eu recebia muitos nãos e um sim, e fui seguindo o sim. Foi isso. Muito bacana a história. O Pedro também, agora eu pergunto para o Pedro, ele também, né, é graduado em engenharia mecânica e antes fez um técnico em mecânica também e posteriormente, né, fez o doutorado e seguiu pela carreira acadêmica. Pedro, queria também saber um pouquinho de você, como foi esse processo, desde o técnico até a graduação, e também um pouquinho sobre a sua opinião sobre o contexto de pesquisa no Brasil, essa carreira acadêmica no Brasil, como que é isso? Qual que é a sua visão sobre? Obrigado pela pergunta, Samuel. Já vou começar mais para o final, né? Porque eu já falei muito disso, na parte do técnico, como é que foi. Mas enquanto eu fazia engenharia mecânica, lá no início do curso, advindo do técnico, eu já me preocupava e queria trabalhar na área de processo de fabricação. Porque lá na mecânica haviam as sub-áreas que você poderia se especializar, entre elas processos. Desde criança, eu era um pouco apaixonado por isso, desde quando eu via aquele programa da TV Cultura, não sei se algum de vocês, se é do tempo de vocês, né, que é o X-Tudo. No início daquele programa, tinha uma sequência de fabricação, parecia uma sequência de fabricação, onde um bonequinho, ele ia passando por uma esteira, depois numa corda, e virava, ia para um lado, para o outro. Eu achava aquilo interessante, porque desde o início, eu queria entender como fazer essas instalações. Quando a gente vê na internet, que a gente coloca um dominó, vários dominós enfileirados, peças de dominó, depois a gente aperta, como aquilo vira o todo. Então, é o que eu me interessei no início, era sobre o processo em si, como transformar do ponto de vista de equipamentos, quais equipamentos são necessários, né, para fazer isso. Só que aí, no início do curso, eu já interessado por essa área, eu tive a felicidade de conhecer um professor, já até falecido, infelizmente, professor Ricardo Cury. Ele me deu aula lá em termodinâmica, e ao final da disciplina, conversando com ele, ele disse que tinha uma bolsa de iniciação disponível na área de termodinâmica. Só que eu falei, professor, eu gosto demais da área de processo, olha que coisa. E ele me ofereceu uma bolsa lá no terceiro período, e eu já falei que gostava dessa outra área, gostaria de me especializar. Então, assim, ali eu já tinha mais ou menos o que eu queria fazer. Mas eu não estava pensando em carreira acadêmica, eu estava pensando em voltar para Lafayette e trabalhar nas indústrias de lá, porque é o que tinha na região.
Então, na verdade, foi por acaso. Primeiro, esse professor me apresentou para o Haroldo, outro professor aposentado da mecânica, um grande amigo, Haroldo Beria. E o Haroldo acabou me apresentando para o professor Setlin naquele período. Fiz a iniciação científica, lá foi que eu me interessei pela área acadêmica. E durante a iniciação, enquanto eu fazia engenharia mecânica, eu cursei disciplinas da metalurgia, porque eu precisava, eu gostaria, né, eu queria muito naquele tempo de me especializar mais na área. E eu tive outra grata surpresa na minha vida, que foi conhecer a professora Berenice, que é a professora de vocês até hoje. Né? Ali eu fiz 2 disciplinas com ela na pós-graduação, sendo aluno de graduação, muito apoio. Foi uma das razões de eu ter me apaixonado pela área de metalurgia física. E daí foi mesmo seguindo as pesquisas nas quais eu já trabalhava, né? Fui à Inglaterra, lá trabalhei com o professor Terence Langdon, ele ainda está nativo lá, só já tem mais de 80 anos, é um professor emérito na Universidade do Sul da Califórnia e um professor nativo na Universidade de Southampton. E acho que assim, a historinha é meio essa, e acabou que a gente continua trabalhando nessa área. Sobre ser pesquisador no Brasil, é difícil a pergunta, porque geralmente isso vem com uma carga pesada, que é pouco apoio financeiro, do ponto de vista institucional, de fomento à pesquisa, né? Principalmente no estado de Minas Gerais, comparando com São Paulo, onde tem agências financiadoras melhores, por exemplo. Ao mesmo tempo, ser pesquisador no Brasil, você tem que ter muita criatividade, saber trabalhar com pouco dinheiro, mas a gente tem uma coisa que motiva muito, que são os alunos. Eu falo isso porque eu realmente sou apaixonado pelos alunos. É o que motiva a gente a continuar, a cada vez mais querer experimentar, querer desenvolver coisas, ver o interesse de vocês em criar coisas, em construir, em fazer o diferencial, em melhorar o país onde vocês vivem. Então, assim, ser pesquisador no Brasil é difícil do ponto de vista financeiro. Não é impossível. Consegue se arrumar, sim, financiamento, mas é talvez mais difícil que em outros locais. Há pouco reconhecimento, a maioria da população não sabe o que a gente faz, agora está sabendo um pouquinho mais com o Átila, né? Tem um pesquisador famoso aí nas redes sociais, mas que tem pessoas que estão confundindo ele com um profeta do caos. Não, ele é um profeta da ciência, diferente. Mas, então, assim, esse ponto de vista eu acho que é difícil ser pesquisador pela maneira como a sociedade vê, né, comparando com o resto do mundo, mas ao mesmo tempo é muito agraciador o contato com os alunos, a função na universidade de poder fazer pesquisa, extensão, ensino, viver esses 3 fundamentos junto com a administração, é algo que é uma oportunidade que o Brasil consegue desenvolver de forma bem interessante. Então, assim, é uma profissão que tem várias alegrias, apesar de uma dificuldade financeira e de um pouco reconhecimento, vamos dizer assim, em termos de Brasil. Se bem, Pedro, que agora, com o Covid-19, eu acho que esse reconhecimento do trabalho de pesquisa aumentou. Para isso, o Covid-19 contribuiu. Espero que aumente cada vez mais, né? Sim, com certeza. Importantíssimo, né? A pesquisa é o que move o desenvolvimento de um país, né? Então, obrigado, né? Fica o agradecimento aí a vocês, né, que insistem em ser pesquisadores do Brasil e nosso muito obrigado mesmo, porque vocês que são e que impulsionam esse desenvolvimento do país. Agora, para a professora Augusta, uma das suas especialidades, professora, é caracterização de materiais. Queria que você faça um pouquinho mais do que é, né? Um pouquinho das técnicas e quais são as oportunidades para quem se interessa por caracterização dentro do nosso departamento. Tá. Então, olha só, a caracterização de materiais ela é imprescindível para poder você relacionar a estrutura de um material com sua propriedade, né? A gente não consegue enxergar o arranjo atômico com olhos simplesmente assim. A gente precisa de utilizar microscópios. Então, por exemplo, para alta resolução, a gente consegue utilizar o microscópio eletrônico de transmissão e enxergar, inclusive, os planos atômicos. Eu consigo enxergar as deslocações e com isso, relacionar. Eu sou especialista, principalmente, em uma técnica que eu acho que todo mundo conhece, que é a tomografia de raio-x. Essa mesma tomografia que enxerga os órgãos internos, né? E sabe o que eu faço com ela? Eu procuro enxergar
os vazios que surgiram, por exemplo, em um aço quando ele estava submetido a elevadas temperaturas. Ou uma trinca que surgiu quando uma determinada peça estava sendo solicitada ciclicamente. Então, enxergo trincas, enxergo vazios, enxergo precipitados, se forem na ordem de alguns micrômetros. Então, eu tenho trabalhado com tomografia e microscopia eletrônica de transmissão, mais na parte de análise. Tá? O que mais? Uma outra técnica que eu também trabalho, que é muito interessante, é a tomografia de nêutrons. O que é diferente? Tomografia de raio-x com tomografia de nêutrons. Os raios-x, eles vão formar um contraste na imagem que depende da densidade do material. Pensa, então, na radiografia do pulmão. Todo mundo já viu alguma. Regiões em que não tem ossos, elas ficam com um tom, e as regiões dos ossos, elas ficam com outro tom de cinza. Não é isso? Então, tudo depende da densidade do número atômico dos materiais, daqueles elementos que estão ali naquela amostra. Por nêutrons, o nêutrons, ele vai me mostrar onde tem hidrogênio. Então, vocês já ouviram falar da fragilização por hidrogênio? Como que eu consigo enxergar aonde está o hidrogênio, por exemplo, em uma tubulação que estava sendo utilizada para a exploração de petróleo? Se o hidrogênio foi um problema para causar a fratura daquele componente. Existem várias formas indiretas de ver isso, mas diretamente eu consigo ver por tomografia de nêutrons. Tá? Então, se tiverem alguma dúvida, estou disponível para poder responder, tá, gente? É uma área tão ampla, né? Então, no laboratório, o departamento, ele tem muitas pessoas especializadas em técnicas de caracterização. Eu acho que esse é um ponto forte do departamento nosso, tanto na área de materiais quanto na área de metalurgia. Todos nós trabalhamos com caracterização e temos laboratórios bem equipados para isso. Muito bacana saber um pouquinho mais sobre caracterização. Então, para quem tiver interesse na área, é bom saber que nosso departamento aí tem essa estrutura. Agora para o Pedro. Pedro, as frentes principais de trabalho é conformação mecânica e elementos finitos. Queria que você falasse um pouquinho sobre essas duas áreas que você atua e as oportunidades também dentro do departamento, para quem se interessa. Sim, sim. Primeiro, conceituando um pouco essa parte de simulação por elementos finitos, o fundamento dela vem na discretização de um meio contínuo em pequenos elementos discretos, onde nós vamos aplicar equações diferenciais, modelos matemáticos em cada um desses elementos, e também outras equações falando como é a relação entre cada elemento. Se eu aplico uma força nesse ponto aqui da minha mão, quais são as tensões que vão ser propagadas ao longo de todo o meu corpo contínuo. Né? Então, essas simulações, elas permitem avaliar as propriedades, as variações de propriedades locais do material durante a sua fabricação. Algo que com um formato complexo nós não conseguimos fazer com equações analíticas. A simulação, ela vem com essa função, por exemplo, no caso de um forjamento, onde a gente está fabricando uma engrenagem. A gente precisa saber quanto de material que você vai colocar no início ali do seu equipamento, para que ele, ao final do processamento, ele consiga transformar a matéria-prima numa engrenagem com dimensões exatas às planejadas de um projeto. Então, a simulação, ela consegue facilitar isso no design do processo propriamente dito. Então, tem lá a engrenagem com formato complexo. Você vai ter que pressionar o material inicial em diferentes regiões com uma cadência adequada para você conseguir transformá-lo naquela tal engrenagem ao final. A simulação, ela permite a gente visualizar isso no ambiente virtual. Antigamente, antes de simulação, como a gente tentava fazer? A gente tinha que fazer testes. Hoje a gente também faz testes, porque a simulação ela não dá uma resposta 100%, vamos dizer assim. Mas a única forma era essa. Então, a gente gastava-se com a matéria-prima, tinha que fazer várias matrizes, até chegar numa matriz que conseguia se fabricar o produto com a geometria adequada. A simulação, ela vem nesse encontro. Né? Dos trabalhos aos quais eu já me dediquei, por exemplo, é possível utilizar essa simulação de processos de conformação mecânica para você ver qual é a distribuição de deformação no material
em um dado instante do processo e como que essa deformação gerada foi convertida em calor. Então, essa energia, o trabalho que você fornece ao sistema de deformação, parte dele se transforma em calor e vai causar um aumento de temperatura na sua peça. Será que esse aumento de temperatura ele é deletério para as propriedades do material? Será que ele vai causar alguma transformação metalúrgica durante a fabricação? Então, a simulação ela consegue ver quais são esses limites de temperatura atingidos durante a fabricação, por exemplo. Né? E tem vários outros processos, mas assim, eu prefiro ficar por aqui, né, para dar oportunidade a outras perguntas que vocês possam fazer. Muito bacana. Então, agora para Augusto, agora perguntando não só como professor, mas também como nossa chefe de departamento, né, do DEMET. Hoje, nosso curso ele é engenharia metalúrgica com ênfase em materiais. Né? Algumas universidades, como a USP, por exemplo, adotam tanto engenharia metalúrgica quanto engenharia de materiais. Queria saber um pouquinho de como que é isso na UFMG, se tem alguma previsão de criação de novo curso ou de, né, aumentar a oferta no ramo de materiais. Queria saber um pouquinho sobre isso. Isso eu já tenho até comentado com alguns, que a gente tem a intenção de criar o curso de materiais, sim. Né? Eu acho que agora com o Covid-19, eu acho que isso vai complicar um pouco todo esse processo, mas eu queria deixar claro que a engenharia metalúrgica, o setor metalúrgico, é o que realmente emprega os nossos alunos. Tá? A gente está em Minas Gerais. Então, o fato de criar o curso de materiais é quando a gente pensa mais amplo. Então, por exemplo, o principal mercado de trabalho está em São Paulo. Em Minas Gerais, ainda é o setor metalúrgico. Vocês têm condição de migrar para a área de materiais. Porém, às vezes, tem um limitante, que o fato de ser engenheiro metalurgista não te permite, por exemplo, fazer inscrição num processo de seleção. Então, a gente queria, diante das sazonalidades que a gente passa, que vocês tivessem mais liberdade para poder tentar fazer, sei lá, um mercado de trabalho que seja fora daqui e que também permitam que vocês se inscrevam nesses processos que falam simplesmente engenharia de materiais. Mas vocês têm as ferramentas para migrar para materiais, né? Parte do curso de vocês tem um foco em materiais. Muito bacana. O Matheus até mandou aqui no comentário que São Paulo só está sendo ofertado materiais, então que existe até oportunidades então, em São Paulo para quem é formado aqui em Minas com a formação em engenharia metalúrgica. Uhum. Agora, prosseguindo, Pedro, vocês são engenheiros mecânicos que migraram para metalúrgica, mas existem algumas pessoas na metalúrgica que são apaixonadas também pela mecânica, né? O contrário. E queria que você deixasse algumas dicas aí na área de formação mecânica e dentro da metalurgia, quais são essas possibilidades para quem se interessa pela área da mecânica e sendo engenheiro metalurgista. Tá joia. A principal dica que eu faço é a mecânica nessa área de processo de fabricação, ela destina-se mais ao conhecimento sobre como a gente consegue fabricar um equipamento com propriedades mecânicas adequadas. Na mecânica, a gente não está preocupado tanto em transformar, vamos dizer assim, olhar para a propriedade do material durante a fabricação. A gente já pega um material que tem uma propriedade definida e transforma aquilo num equipamento, vamos dizer assim. E como esse equipamento, como é a dinâmica desse equipamento para conseguir, ao final, fabricar o produto que a gente precisa. Dentro do curso de engenharia metalúrgica, há algumas disciplinas que trazem esses fundamentos. Né? Por exemplo, né, a disciplina de mecânica dos materiais é uma disciplina fundamental para quem for trabalhar com estruturas de modo geral. Sobre as solicitações, né, vocês estudam lá no livro do Hibbeler, a parte de resistência dos materiais. Então, quais são as solicitações simples, como a gente consegue relacionar tensão e deformação. Tensão é solicitação, deformação é a resposta do material. Como relacionar essas duas variáveis. Então, dentro do curso, há disciplinas que fazem esse elo. A formação na mecânica é uma disciplina, né, que está bem na junção dessas duas áreas do conhecimento. Essas disciplinas que eu citei também, optativas, eu acho que elas vêm contribuir muito nessa formação. No caso de simulação por elementos finitos, onde a gente vê mais exaustivamente essa parte das tensões durante o curso, e como fazer o modelo numérico para a gente conseguir fazer a fabricação. Isso é muito utilizado por engenheiros de processo que vão
principalmente na parte de estampagem, por exemplo. Né? Se a gente quer fabricar um capô de um carro, a gente precisa fazer com que a chapa estique de forma paulatina até atingir a forma que a gente precisa. A gente consegue fazer isso no ambiente computacional. Isso é uma habilidade desenvolvida tanto por engenheiros mecânicos quanto por engenheiros metalurgistas, que vocês adquirem essa habilidade durante o curso de metalurgia, algo que antes era apenas na parte de engenharia mecânica. E na parte também de metalurgia física, de deformação a quente, né, já é uma parte onde o profissional que executa essa tarefa, ele é reconhecido como engenheiro de processos, dentro de uma usina. O engenheiro de processos, ele é responsável tanto, ele tem que saber os dois lados, ele tem que saber como transformar, qual a propriedade, como é a variação da microestrutura ao longo da fabricação, e quais são os parâmetros que você tem que colocar para chegar na propriedade final que você quer, mas ele também tem que conhecer da máquina, ele tem que saber, porque às vezes parece assim, vem um engenheiro metalurgista e fala, ó, você vai ter que fabricar dessa forma, a temperatura do passe 1 para o passe 2 tem que cair 50 graus, instantaneamente, e depois você tem que aumentar a velocidade do laminador em 100 vezes. Seria uma propriedade otimizada para um determinado material, mas na prática isso não é possível, os equipamentos têm limitação, o ambiente virtual pode tudo, o ambiente real depende muito. Então, essas habilidades, elas vão sendo adquiridas ao longo do curso. Vocês têm cargas optativas na parte de metalurgia que complementam isso, e também na parte de mecânica. Há muitas disciplinas optativas no curso de engenharia mecânica que vocês podem cursar também ao longo da disciplina, ao longo do curso de vocês. Disciplinas na área de usinagem, por exemplo, para quem gosta dessa área de transformação por corte, por cisalhamento. Há disciplinas na área de estampagem e mesmo outros processos de fabricação, área de mecatrônica, a área de controle. Vocês podem também, ao longo do curso, puxarem essas disciplinas de outro curso para complementar a formação. Para terminar, também cursos fora da UFMG, né, na área de Big Data, Machine Learning e também outras habilidades comuns ao engenheiro mecânico, por exemplo, a parte de desenho em ambiente 3D, desenho em SolidWorks. Vocês podem ir fazendo esses cursos para ir juntando as duas coisas, né? O conhecimento da metalurgia e uma especialização na mecânica. Gente, eu posso até deixar uma dica, Samuel? Claro. Hoje, quais são os nossos desafios? Bom, existem desafios que não dependem da indústria, mas sim do governo, né? Então, a gente precisa de políticas de Estado de longo prazo que permitam a isonomia competitiva e condições igualitárias de concorrência. Isso não cabe somente à indústria, mas uma relação da indústria com o governo. O que depende das indústrias? Quais são os desafios hoje? Eu estou falando isso, vocês vão entender por quê. Um dos desafios é o fortalecimento de alguns dos pilares, que é o quê? Difusão de tecnologia, uso de inteligência artificial, análise Big Data, Machine Learning. Então, é aumentar a eficiência da produção e do produto por meio da indústria 4.0. Então, eu vejo isso como uma possibilidade, uma oportunidade para que vocês venham suprir essa demanda do mercado. Nós não temos isso no nosso curso, mas vocês também têm a universidade em suas mãos, né? Uma universidade que, com seus problemas, também tem muitas qualidades. E que eu acho que vocês deveriam usufruir disso, sabe? Investir, então, nesses cursos que te permitam dar o suporte para a indústria nessa transição para a indústria 4.0. Outro ponto importante, que é um desafio da indústria, é inovação, é agregar valor, tá? Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando de investimento em pesquisa. Como eu falei, esse caso que eu venho trabalhando com a Valurec, que nós precisamos desenvolver um aço que tolere essas condições que são encontradas no ambiente ali do pré-sal. Então, quer dizer, nós vamos ser competitivos se
nós fizemos agregarmos valor ao nosso aço e podemos, inclusive, vender isso, né? Seja no mercado interno ou externo. Então, eu vejo essas dicas para vocês, né? Na questão da formação para a indústria 4.0, que não está no nosso curso, mas na universidade deve ter possibilidade para isso, e na questão de formação, de conhecimento mesmo, para que vocês possam inovar. Muito bacana, obrigado, professor. E realmente, agora falando como presidente da usina, a percepção que a gente tem de mercado é justamente dessa necessidade, né? A gente tem a Solab, para quem não conhece, da ArcelorMittal, uma fundação que fomenta a inovação. Eles têm trazido muito essa temática, então tem diversos talks também que eles promovem para discutir exatamente essa entrada, né, da indústria 4.0 no segmento da metalurgia. Então a gente, enquanto empresa júnior, também tem assumido um pouco dessa bandeira. Em breve vem novidades aí de alguns cursos que a gente vai ofertar. Então, fiquem atentos. Nós vamos fazer também, Samuel. Nós também, sim, né, Pedro? Muito bem-vindos. Precisamos entender. Serão muito bem-vindos. Agora, partindo para o nosso momento final aqui, a gente vai partir para as perguntas que foram feitas pelos nossos participantes. Eu vou lendo elas aqui. A primeira pergunta é a seguinte. Boa noite, professores. Muito bom ver vocês. Espero que estejam bem. Com relação à corrosão, sabemos que o processo é mais eletroquímico, mas vocês podem falar um pouco mais sobre o papel da metalurgia física no combate aos processos corrosivos e trade-off de propriedades mecânicas corrosivas? Sim. Olha, essa é uma área muito importante, corrosão, né? E como você mesmo falou, quem fez essa pergunta? Não tem o nome, mas quem tiver feito aí, manda aí no chat. Não tem problema não, eu só queria direcionar essa pessoa. Como que eu tenho contribuído? Eu vou falar exatamente um caso prático, tá? Olha só, a Shell, ela quando vai comprar um aço da Vallourec, a Shell, a Petrobras, ela tem alguns parâmetros que ela usa para falar se ela vai comprar ou não. Então, qual é o parâmetro? Existe o teste de corrosão. O teste de corrosão, ela fala o seguinte, se houver pitches, então, vocês sabem o que são pitches? São como se fossem aqueles buraquinhos na superfície de um aço. Com profundidade superior a 25 microns, nós não vamos comprar, tá? É um número. Como que eu posso ajudar nisso? Eu conheço de técnicas de tomografia de raio-x. E se eu fizer tomografia de raio-x desse pitch, para observar essa profundidade, ao invés de simplesmente eu ficar polindo, vocês sabem que é doloroso, né? Vocês que fazem iniciação científica, pole, observa no microscópio se tem uma trinca, se tem 25 micros, pole mais um pouco e observa. Ao contrário desse trabalho que é exaustivo, eu faço uma tomografia de raio-x e consigo observar já se a profundidade é 25 microns e se há uma trinca já. Porque se houver trinca, então esquece, tá? Outro ponto. A gente sabe que os elementos de liga, eles afetam as propriedades do material, inclusive na resposta à corrosão. Então, a gente alterar essas propriedades e depois, juntamente com químicos ou engenheiros químicos, trabalharmos conjuntamente para chegarmos em uma liga que tolere as necessidades daquele projeto. Então, não sei se eu respondi, mas é o que eu tenho feito relacionado à corrosão. Muito bacana, essa pergunta foi feita pelo Pedro Amaral. Partindo para a segunda pergunta, qual a maior diferença do mestrado profissionalizante para o mestrado acadêmico? Bom, isso daí eu até posso responder, se o Pedro me permitir, porque eu estive envolvida nesse processo de criação, tá? É o seguinte, o mestrado profissional, ele foi feito para que ele possa atender melhor aos alunos que estão na indústria. O que acontece? O nosso mestrado acadêmico, ele tem que atender as exigências da CAPES, número de artigos internacionais, tem que haver uma publicação internacional, com uma classificação satisfatória, né, esse artigo nessa revista. E os alunos de indústria, nem sempre eles podem fazer isso. Existe muito sigilo industrial. Ou eles não estão interessados em escrever um artigo que seja interessante para a comunidade internacional, mas simplesmente algo que resolva o problema deles localmente ali na indústria. Então, quando a gente pensa em mestrado profissionalizante, significa
é uma demanda da indústria para solucionar um problema da indústria, que pode vir a dar um artigo, não necessariamente, que pode ser inédito ou não, mas que resolva o problema da indústria. Já o mestrado acadêmico, ele tem que dar uma contribuição para a comunidade científica através de artigo, tá? Quer dizer, no termos de doutorado, isso é importante, né? Que seja inédito. Muito obrigado. Partindo para a terceira pergunta, quando se vai tentar um doutorado, quem fez mestrado acadêmico tem prioridade em relação a quem fez mestrado profissionalizante? Não. Na verdade, o mestrado profissionalizante, ele vale da mesma forma que o mestrado acadêmico. Mas o que conta numa entrada, por exemplo, doutorado acadêmico, talvez uma pessoa que fez o profissionalizante não tenha artigo. Então, o que eu quero falar, assim, às vezes, por exemplo, eu tive uma aluna que defendeu agora, a Luciana. O trabalho que a gente fez em corrosão, a gente quer publicar, inclusive é de interesse também da empresa publicar. Se ela tentar um doutorado, ela tem condições de ser competitiva tanto quanto uma pessoa que fez mestrado acadêmico. Mas se por acaso ela tivesse problemas para poder publicar esse artigo e não tivesse isso como resultado do seu mestrado, isso poderia prejudicá-la no processo de seleção. Entendi, obrigado. A pergunta número 4 é: boa noite. Gostaria de confirmar uma informação. A Alemanha e França seriam os melhores países para formação complementar em engenharia? Seria bom já estudar o francês e o alemão desde já? Bom, eu acho que o melhor, gente, então, às vezes, por exemplo, a gente está, às vezes, no Brasil e tem tantos grupos fortes, né? Às vezes, generalizar países, eu acho que é uma questão complicada. Tem universidades boas e universidades que não investem tanto em pesquisa, tanto quanto aqui. Agora, de forma geral, eu poderia falar, a Inglaterra é muito forte também, né? A gente tem Estados Unidos, é muito forte. O Japão tem sido... não é, Pedro? Se fosse falar de forma geral, sim, Agora, eu sugiro... Tem uma coisa que é interessante que esse aluno perguntou, se deve já investir em francês ou alemão. Olha só, tem processos de financiamento de bolsas, por exemplo, o DAD, eu não sei se vocês já ouviram falar do DAD. Então, é uma agência de fomento, tá, para a formação de mestres, doutores da Alemanha, e que tem uma relação muito forte com o Brasil, e que para você tentar uma bolsa dessa para ir para o exterior é necessário o alemão. Então, a maioria das pessoas não sabe alemão. Ou, não é verdade? A gente muitos sabem inglês, mas poucos sabem alemão. Então, você já sai na frente nesse processo de seleção se você souber esse idioma. Então, eu posso falar que a Alemanha tem processos, tem o DAD, que é muito forte, que tem promovido, então, essa mobilidade dos alunos para a Alemanha e que é necessário falar alemão. Bacana. Pedro, quer complementar alguma coisa? Fique à vontade. Gostaria, sim. Acho assim, não existe um país exclusivo, onde a engenharia é plenamente mais desenvolvida que os demais. Não tem a Wakanda da engenharia, não. Na verdade, hoje em dia, a gente tem um país, um mundo globalizado, onde cada país ele vai ter uma expertise maior ou menor em uma determinada área. Na verdade, o conhecimento ele está espalhado ao longo de todo o mundo, né, todos os continentes, só que existem grupos especializados no tema que você gostaria de estudar em locais específicos. Então, é necessário, por exemplo, você pode querer estudar no exterior por gostar de algum país, isso não é um problema. Mas aí é preciso, sim, investir no conhecimento da língua desse país, conhecer os grupos, as áreas para qual você pode dedicar a sua pesquisa. Acho que a Augusta falou muito bem, né? Quando a gente pensa em metalurgia, essa parte de processamento, né? O Japão ainda está muito à frente dos demais, vamos dizer assim, na parte da prática mesmo, de conseguir fabricar o produto com desempenho muito bom. Japão, Estados Unidos também. Mas pouca gente, né, tem interesse em ir no Japão. A gente vê isso. Então, assim, não é pensando... Vocês têm que equilibrar os anseios. O anseio de estar feliz no local onde vocês vão estudar. Há países que são mais frios, mais quentes, em termos humanos e de clima.
Então, tem que pensar nisso tudo, quanto tempo gostaria de ficar fora. Na verdade, tem todo um processo que não é só pensar assim, é esse país, vou investir nele do início ao fim porque ele é o melhor. Não, não tem. Né? Se for ver o número de artigos publicados, a China está na frente de todo mundo. Né? Então, na verdade, tem que abrir mais a mente em relação a isso. Beleza, obrigado. Sobre mercado de trabalho em sua totalidade, como é a concorrência entre engenheiros mecânicos e químicos em relação aos metalúrgicos nas funções referentes à metalurgia física? Essa é uma pergunta complicada, assim, de fato, né? O que eu vejo, tá? Eu vejo que nossos engenheiros... foi até você, Samuel. Samuel, vou voltar essa pergunta para você, Samuel. Você fez essa pesquisa outro dia para a gente, não é verdade? Sim. O Samuel e o pessoal todo da usina, eu fiz essa pergunta para eles. Onde estão os engenheiros que formaram nos últimos 5 anos? Então, o que eu vi ali? Que eu acho que mesmo com esse problema que a gente teve, com essa crise que a gente teve no setor siderúrgico alguns anos para trás, 60% dos nossos alunos estavam empregados no setor, né? Então eu vi isso com bons olhos, porque existe uma crise, né? Então, e agora que estava melhorando esse crescimento do setor, a gente teve essa pandemia que ninguém sabe muito bem como vai ser o futuro, né? Então eu vejo que quando eu vou nas empresas, eu vejo engenheiros químicos, sim. Mecânicos eu vejo muito menos, eu acho que eles se interessam mais, e as indústrias, as montadoras se interessam mais por eles. Isso, de forma geral, é claro que eu estou falando, né? E os nossos alunos têm realmente trabalhado bastante nas empresas aqui, da Valurec, a Peram, eu sempre encontro também com os alunos na Usiminas. Então, eu acho que existe espaço para todo mundo. Os mecânicos eu vejo menos e os engenheiros químicos eu vejo juntamente com os metalurgistas. Sim, é até bacana porque a gente às vezes tem alguns conhecidos que tanto a mecânica quanto a química, tem muitas áreas de atuação. Então, mecânica, boa parte do mercado também é absorvido pela parte de manutenção, por exemplo. A química também, existem muitos outros processos que o metalurgista não teria, né, condições de atuar, e nessa pesquisa a gente viu que o Gerdau, os Minas, as empresas de fato preferem contratar o metalurgista em si, porque ele é realmente o mais capacitado para aquele processo, né? Então, acho que, igual foi falado mesmo, tem espaço para todo mundo. A sexta pergunta. Qual o diferencial em termos de infraestrutura a UFMG e o Departamento de Engenharia Metalúrgica tem que faz a indústria levar pesquisas a universidades quando tem, né, esse setor de pesquisa e desenvolvimento dentro das próprias empresas? Bom, você quer começar, Pedro? Eu posso começar. Pode começar, Augusto, depois eu complemento. Tá. Olha só, quando a gente faz uma pós-graduação, um doutorado, você trabalha com técnicas no estado da arte, né? Técnicas ou processos no estado da arte, que muitas vezes a indústria nem imaginava que trabalharia com essas técnicas. Então, quando o nosso corpo docente, ele tem uma formação que a indústria ela não utiliza daquela formação por um certo tempo. Mas, com o passar dos anos, pode ser interessante para a indústria aquela formação. Então, ela entra em contato para haver uma troca de conhecimento. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou especialista em tomografia. Alguns anos atrás, as indústrias não conheciam tomografia. Hoje, a Petrobras tem muitos tomógrafos para avaliar, por exemplo, o escoamento de fluidos no interior de rochas. Nós vemos, então, a tomografia sendo aplicada para avaliar a corrosão, se há trincas internas. E hoje, então, e por que houve essa troca de conhecimento? O que antes para elas estava distante, ela viu que havia uma possibilidade de ganho, né, nas respostas que poderiam ser obtidas se interagisse com a universidade. Então, eu vejo da seguinte forma, muitas vezes nós fazemos coisas que naquele momento podem não ser práticas, podem não ser aplicadas na indústria, mas com o passar dos anos pode apresentar uma possibilidade de responder perguntas da indústria, e é por isso que elas interagem com as universidades. Outro ponto, existem técnicas
por exemplo, microscopia eletrônica de transmissão, que demanda muito uma formação bastante específica, e ela é uma formação que é adquirida ao longo de anos, não é com um curso, né? Exige experiência. Então, o microscópio de transmissão, ele custa milhões. Então, imagina só, para uma indústria, ela ter que formar pessoas, e é uma formação que precisa ser ao longo de anos, para que tenha experiência para analisar as suas amostras, e comprar um microscópio muito claro para análises pontuais, porque não vai fazer aquilo uma análise recorrente, tá? Então, o que é preferível fazer? Ir à universidade, onde tem especialistas em microscopia eletrônica de transmissão, e existe o centro de microscopia. Para ela é mais barato isso do que investir tanto no equipamento quanto nessa formação. Isso. Gostaria de complementar um pouco também, Augusta. Concordo inteiramente, né, com tudo que foi dito, mas destacando dois aspectos. A universidade, como o próprio nome diz, é um universo de possibilidades. Então, não é apenas, por exemplo, às vezes uma empresa dedicada à área de extração de minério. Muitas vezes, o problema não é um problema tão relacionado à produção que eles têm no dia a dia, mas a substituição de um elemento de desgaste. Às vezes, a empresa não vai ter um centro de pesquisa dedicado a isso, ou mesmo se tenha, precisa de algumas técnicas de caracterização e, principalmente, o capital humano que a universidade fornece através de seus pesquisadores e cientistas, alunos de graduação e pós-graduação. Então, essa conversa é uma conversa onde a universidade, a UFMG como instituição, e também a indústria se complementa. Nós, geralmente, estamos mais à frente em termos de pesquisa básica. A gente tenta ampliar as fronteiras num nível mais fundamental de aplicação. Enquanto a indústria já tem um produto e precisa mudar alguns fatores ali no processamento, alguns ingredientes no aço para torná-lo mais resistente, por exemplo. Então, essa conversa entre esses dois níveis, então a gente consegue pegar uma coisa que já está lá na frente e falar, olha, se vocês fizerem essa alteração aqui, pode melhorar também. E, ao mesmo tempo, a indústria traz o problema prático para que a gente tenha a possibilidade de aplicar conhecimentos fundamentais. Então, vem dessa conversa. Na UFMG, especialmente, há vários grupos dedicados à simulação de processos, não só em metalurgia física. Ontem vocês viram a excelente apresentação do professor Parreiras, professor Daniel, onde eles falaram das várias aplicações possíveis nos laboratórios que eles coordenam. Então, há vários projetos de extensão já em andamento, onde a universidade ela é capaz de fornecer o conhecimento adequado para a aplicação que as indústrias precisam, e também na universidade se tem mais tempo, né? Você pode dedicar mais e mais a fundo numa determinada matéria, às vezes algo que na indústria seria visto como desperdício. Na universidade, a gente tem mais tempo de ir a fundo em pesquisas de médio e longo prazo. Então, isso é um diferencial também, né? Às vezes, o tempo na universidade, a gente consegue ir mais a fundo porque há mais tempo disponível e técnicas também para chegar até lá. Dito que seja um pouco isso, sabe? Bacana. E aí, partindo aqui para a nossa última pergunta, agora em questão de indústria 4.0, como é possível relacionar esses termos como machine learning, big data, inteligência artificial com a metalurgia? Já ouvi falar que a tecnologia metalúrgica não está tão atualizada dentro desses termos. Não, de fato é algo bem novo, né? A aplicação desses conceitos na metalurgia é algo novo, inclusive na parte científica, tá? Então, os grupos de pesquisas ainda são pontuais. E o que é possível ainda conhecer, obter disso, ainda está se desenvolvendo essa bagagem de conhecimento. Então, de fato, é algo que ainda está sendo explorado. Bacana. Pode falar, Pedro. Não, eu só concordo com a Augusta, né? Algo que ainda está no início. No caso da indústria siderúrgica, ainda há muita coisa a se fazer, mas eu retomo o exemplo que eu dei, né? No caso dessa indústria siderúrgica local, né? Lá utiliza-se sim os dados do processo, de cada material que é processado,
para alimentar um banco de dados e fazer pequenas alterações de acordo com a composição química, por exemplo. Então, para que ocorra essa conectividade, vamos dizer assim, um aprendizado da máquina, né, esse machine learning, é necessário adquirir os dados. Então, no caso da metalurgia física, né, medir mais durante o processo, medir as temperaturas em vários pontos, medir as velocidades com que as coisas estão acontecendo e começar a correlacionar isso através de softwares, sejam softwares dedicados ou mesmo programas elaborados em linguagem Python e outras, com o objetivo de fazer isso. Né? Eu já antecipo que há alunos de trabalho de final de curso dedicados com a aplicação fundamental desse tipo de conceito. Né? Como pequenas variações na entrada vão influenciar, por exemplo, no tratamento térmico final. Como fazer essa correlação por meio de modelagem matemática. Né? Mas eu acho que está em início ainda, mas aos poucos, à medida que for adquirindo mais dados e mais dados, vai ser possível educar a máquina para ela meio que sozinha fazer as alterações que nós não conseguimos fazer. Beleza, obrigado. Bom, gente, para finalizar, eu queria abrir espaço para os nossos convidados, né? Deixar uma mensagem final, falar algo que gostariam de deixar, uma mensagem, né, para o pessoal aí que está nos escutando, dica, conselho, coisas que gostariam de ter ouvido na época da graduação e que gostariam de deixar. Enfim, fica à vontade para esse tempo aí. Bom, eu preparei um final aqui, uma frase final para deixar, tá? É com base na minha experiência e no nosso contexto. Então, as adversidades são, de fato, obstáculos para alguns caminhos. Porém, elas nos fazem enxergar novas oportunidades e capacidades que, em circunstâncias favoráveis, não seriam desenvolvidas. Eu quero que vocês sejam pacientes e que tenham determinação, que tenham esforço. Eu tenho certeza que, com isso, tudo vai dar certo. Muito obrigado, Augusta. Eu vou querer deixar também uma mensagem. Primeiro, agradecer a todos que aqui estiveram, né, que acompanharam isso conosco ao longo desse tempo, aos nossos colegas que também estavam aqui, muito obrigado, e dizer, especialmente agora aos alunos, a gente está num momento de muita ansiedade e incerteza, né? A gente sabe que, no caso da engenharia do Brasil, mesmo o nosso país como um todo, a gente vive várias instabilidades políticas e na saúde. E isso gera uma ansiedade enorme, o coração da gente palpita quando a gente vê os noticiários e a gente fica meio incapaz, sem saber o que vai acontecer no futuro. Eu queria deixar uma mensagem no sentido de que vocês, ao longo do curso conosco na Engenharia Metalúrgica, vocês terão todo o apoio técnico necessário para a gente conseguir se adaptar às possíveis mudanças que possam acontecer a médio, curto prazo. Né? Nós, como professores, a gente vai estar dedicando, claro, a formar, a educá-los de forma a estarem preparados para o futuro. Mas, mesmo com tudo, com as mudanças do presente, o que a gente vê de forma geral é que cada vez mais o ambiente de trabalho ele precisa de engenheiros humanos, engenheiros que entendam que não é apenas o produto final, um metal que é importante, mas as pessoas que estão naquele ambiente, como tornar processos mais seguros, mais eficientes, como responder aos desafios da engenharia no século XXI, como agir realmente nesse sentido. Então, nesse período de pandemia, nesse período que a gente está afastado, na verdade, a gente está afastado fisicamente, mas a gente está próximo um do outro, a gente está conectado por meio dessas ideias, por meio dessa vontade que todos nós temos de construir um país melhor, de continuar contribuindo na área de engenharia metalúrgica. Então, a resposta, não existe resposta sobre o que vai acontecer no futuro, não somos futurologistas, não somos videntes, somos cientistas. Cientistas precisam de números, cientistas precisam vivenciar situações e, a partir daquela situação, atuar. Vocês, então, continuem ativos, continuem ao longo desse período buscando informações técnicas na área de trabalho de vocês, na área que vocês gostariam de se dedicar durante a graduação. Continuem se dedicando ao desenvolvimento de habilidades, de novas línguas, mantenham a mente ativa
tecnicamente, mas, acima de tudo, né, também mantém um equilíbrio de dar atenção para aquela pessoa no seu lar que precisa. Às vezes, um dia você não vai trabalhar direito, porque você precisa conversar com a sua avó, que mora junto contigo e está precisando do seu carinho, da sua atenção. Então, que vocês consigam não se culpar, às vezes, em algum dia que não produzir tanto, mas viver também este lado fraterno do momento que a gente está vivendo. Então é isso. Saudade de todo mundo. Breve a gente vai voltar e a gente vai continuar conectado. Obrigada, gente, pela presença de todos. Obrigada pela oportunidade. Bom, pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham, né, gostado aí. Acho que queria agradecer muito os nossos participantes de hoje. Foi realmente uma discussão muito proveitosa, assim, né, quem está participando aí da chamada também. Muito obrigado aí pelo engajamento, né, nas atividades propostas aqui pela usina. Acredito que o objetivo tenha sido atingido, né, que é nos aproximarmos um pouquinho mais nesse momento de afastamento e fortalecer mesmo a nossa comunidade, fortalecer a pesquisa, fortalecer, né, a engenharia metalúrgica. Eu deixo aqui minha solidariedade a todo mundo, né, que está sendo de alguma forma afetado pela pandemia. Desejo muita serenidade para todo mundo, muita calma e muito equilíbrio mesmo para passar por esse momento, que vai passar. Em breve vamos estar todo mundo junto ali no FMG de novo, sofrendo ao longo do semestre, mas também aproveitando muito, né, esse curso que a gente ama tanto. Mas é isso, uma boa noite a todos. Amanhã a gente finaliza com materiais e estão todos convidados novamente. E é isso aí. Boa noite a todos. Obrigada, gente. Tchau. Nice.